Olá a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje a nossa videoaula, continuando o curso de administração científica, nós vamos falar sobre a divisão e a especialização do trabalho. Pois bem, vamos aqui para a tela, né? Então vamos lá, divisão e especialização do trabalho, né? Então o que vem a ser a divisão e a especialização do trabalho? A primeira coisa que você tem que entender é que é uma decorrência do estudo de tempos e movimentos, né? Uma consequência, quer dizer, uma consequência desse estudo, é algo que foi provocado por esse estudo. Ok? Então, se você assistiu nossa videoaula sobre a análise do trabalho e o estudo de tempos e movimentos, você já deve entender o que é o estudo de tempos e movimentos. Só que esse estudo de tempos e movimentos que fez com que fossem estabelecidos métodos e padrões de movimentos, tempos padrões para executar tarefas, esse estudo ele ocasionou a divisão e a especialização do trabalho. Vamos entender isso no decorrer do vídeo. Vamos lá. Qual era o objetivo da divisão e da especialização do trabalho? Era elevar a produtividade. O que vem a ser a divisão do trabalho? Divisão do trabalho, né? É basicamente onde cada pessoa, cada operário, cada trabalhador tem a sua atribuição bem definida. E a especialização do trabalho nada mais é do que se especializar numa única tarefa definida. Então ele se especializa numa única tarefa definida. Deixa eu explicar melhor o que significa isso. Muito bem, preste atenção. Com o estudo dos tempos e movimentos, fosse estabelecido tempos padrões para executar as tarefas. Se você não sabe o que eu estou falando, volta e assiste o vídeo sobre o estudo de tempos e movimentos. Mas foi feito, ali um padrão, estabelecido um padrão. Esse trabalhador vai fazer essa tarefa desse jeito e ele vai durar esse tempo, vai fazer nesse tempo essa tarefa, nesse tempo e desse jeito. Isso fazia o quê? Fazia com que eles se especializassem naquela tarefa. Então, de modo que tinha o trabalhador que apertava o parafuso, tinha o trabalhador que só martelava, tinha o trabalhador que só desenroscava, tinha o trabalhador que só carregava. Então cada um tinha o seu trabalho específico, porque o trabalho era dividido, tá entendendo? Por isso, divisão do trabalho. Então você faz isso, você faz aquilo outro, você faz aquilo lá. Então tudo isso dividia o trabalho. Só que o que acontece quando se divide o trabalho? Imagina o seguinte, imagina que um cara que fazia várias coisas ao mesmo tempo, escolhia a maneira como ele trabalhava, agora ele só tem que fazer a coisa de um jeito. Agora a função dele é só apertar parafuso. Agora imagina, o trabalho foi dividido e a função dele se tornou apertar parafuso. E agora ele vai apertar parafuso todo dia. Todo dia ele vai apertar o parafuso. Se ele aperta parafuso todo dia, ele se especializa em apertar parafuso, porque ele fica um expert em apertar parafuso, tá? Pega esse exemplo e coloca em qualquer coisa que você imaginar. Então, a divisão e a especialização do trabalho, basicamente, cada um tem sua tarefa e essa tarefa ele vai fazer tão bem, é uma única tarefa, né? A especialização. Ele vai fazer tão bem aquela única tarefa que ele se especializou naquilo ali. Entendeu? Divisão e especialização do trabalho. Vamos dar continuidade. Uma das coisas, que foi muito forte na época que houve a especialização do trabalho foi logicamente na hora que apareceu a linha de montagem. Nós vamos falar sobre linha de montagem quando nós estivermos falando de Fordismo e tal, mas basicamente a linha de montagem era como os carros, peças eram montados naquela época. Vamos pegar aqui o exemplo de carro. No carro, uma linha de montagem vai passando, as peças do carro vão passando e os operários vão montando aquele carro em linha.
né? Então cada um se especializa em um movimento. Por exemplo, imagina o seguinte, você já deve ter visto em algum lugar uma montagem de carro, alguma coisa do tipo na televisão, ou já deve ter assistido algum vídeo sobre administração científica, sobre Fordismo, aonde as peças dos carros vêm numa espécie de esteira. E aí existem vários trabalhadores ao longo dessa esteira, né? E aí, o que acontece? Cada um faz uma coisa. Enquanto um põe o pneu, o outro aperta o parafuso, o outro ajuda no para-brisa, enfim. Eu tô falando, não sei como é que se monta carro, eu tô falando aqui para você ter uma ideia. Então eles eram dispostos em uma linha, né, dentro daquela esteira. E aquela era a linha de montagem, porque se montava o carro, se montava as peças ali. Então, inclusive o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, acho que é esse o nome dele, ele identifica muito bem isso, né? Como era aquele trabalho na época da linha de montagem. Inclusive, vou até colocar o vídeo aí, você deve estar vendo o vídeo, aonde ele vai passando o material, o pessoal vai enroscando, vai batendo, é muito bacana esse filme do Charlie Chaplin. Você pode ver para entender melhor sobre a linha de montagem, né? Sobre a administração científica, essas coisas. Muito bem. Então, o que acontece? Apareceu essa linha de montagem e foi aí que a divisão e a especialização do trabalho se tornou mais evidente, né? Vamos entender isso. Por exemplo, essa divisão, ela serviu como base, né? Foi a principal base de aplicação da especialização do trabalho. Como assim base? Como eu falei, ia passando os objetos a serem montados na linha de montagem e os operários eles tinham só uma única tarefa. Ou era apertar o parafuso, ou era bater o martelo, ou era, sei lá, era tanta coisa que dava para fazer, mas eram tantos operários que aí eles se especializavam naquilo. Então na linha de montagem a especialização do trabalho foi muito evidente, porque cada um tinha que fazer uma única coisa. Né? Nessa parte aqui o operário já não tem mais iniciativa de nada. Se você lembra da nossa aula sobre onde nós falamos sobre tempos e movimentos e tal, e mais antes ainda também, nós falamos a respeito do fato de que o funcionário ele fazia as coisas do jeito dele. Eu acho que vai ser assim, eu acho que se eu fizer assim vai ser melhor, então ele fazia. Então cada operário, cada funcionário, trabalhador fazia do seu jeito. Quando veio a administração científica, eu falo, não, existe o melhor jeito, the best way one, o melhor jeito de se fazer isso aqui. E aí, esse melhor jeito era ensinado e aplicado em todos os funcionários. A partir desse momento, o funcionário não tinha mais iniciativa, ele não podia mais dizer, eu quero fazer isso desse jeito, não. Ele tinha que seguir um padrão, ele era uma mera peça, ele era tratado como uma máquina ali, entendeu? Então, bem simples de entender. E era tudo padronizado por um método, foi como eu falei, apertava parafuso de um jeito só, né? E a ideia era que quanto mais especializado fosse o funcionário, mais eficiente ele seria. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Por exemplo, o funcionário, ele está ali, ele está se especializando, ok? O funcionário está se especializando. Só que ele não pode apertar, não é só dizer assim, você vai apertar o parafuso. Existem várias formas de apertar um parafuso. E essa forma de apertar aquele parafuso era ensinada para aquele funcionário, existia um padrão. Então, da forma que ele apertasse o parafuso, todos os funcionários teriam que apertar o parafuso. Por exemplo, imagina uma chave de fenda. Você pode pegar essa chave de fenda não é o nome, chave inglesa, eu não sei o nome, não entendo nada disso. Mas imagina uma chave que você pode apertar o parafuso assim, ou você pode segurar a chave assim, ou você pode usar essa outra mão assim, ou sei lá, existem várias maneiras de você apertar um parafuso com essa chave. Mas existe uma maneira que é mais eficiente do que as outras. E descobrir essa maneira e fazer todo mundo fazer do mesmo jeito era trabalho da administração científica. Então tudo era padronizado, desde a forma até a forma como se iria fazer aquilo ali. Era padronizado, ok? Porque eles diziam, se esse cara fazer isso desse jeito durante vários tempos, muito tempo, ele vai se especializar. Então, a divisão e a especialização do trabalho, basicamente, eles decorreram do estudo de tempos e movimentos, como falei,
justamente porque através dessa definição de um padrão, de um método, de movimentos, de tempo, ele conseguia fazer de uma única maneira, então ele se especializava daquela maneira. Ok? Basicamente o que você tem que aprender sobre divisão e especialização do trabalho é só isso. Com esse conhecimento você acerta qualquer questão de prova, ok? Então, na próxima aula a gente continua com o nosso curso de administração científica. Espero que você tenha gostado dessa aula e nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.